Olá, eu sou o Dr. Jaime Floriano e vou falar para você sobre refluxo gastroesofágico. O refluxo gastroesofágico é a volta do conteúdo do estômago para o esôfago. Raramente inicia antes da primeira semana de vida ou após os 6 meses. Entre eles existe uma região que tem como função controlar esse retorno, abrindo somente para a passagem de alimentos quando são engolidos. Algumas vezes, essa região se abre independentemente das deglutições, permitindo a passagem do conteúdo do estômago para o esôfago. Isto é o que se classifica como refluxo gastroesofágico. Como no estômago existe, além dos alimentos, o ácido clorídrico necessário para a digestão, o refluxo pode ser ácido, principalmente quando não há alimento. Se esse conteúdo ficar no esôfago, pode ocasionar lesões. É um processo comum. Todas as pessoas, adultos e crianças, apresentam um pouco de refluxo em certos momentos do dia, principalmente após as refeições. São períodos curtos, considerados normais. Durante os primeiros meses de vida, os bebês comem com muita frequência, estando quase sempre no período após a refeição. Por terem alimentação apenas líquida, leite e principalmente nos amamentados exclusivamente ao seio, ingerem grande volume, apresentando mais episódios de refluxo, o que pode ficar no esôfago, ir até a garganta ou sair pela boca. Nesse caso, teremos o vômito ou a regurgitação. Esses episódios aumentam muito entre os 2 e 4 meses e diminuem com o crescimento. A maioria absoluta resolve até o primeiro ano de vida. É normal no nenê. É normal vomitar ou regurgitar nos primeiros meses de vida. Se a criança estiver ganhando peso adequadamente e não tiver sintomas, são chamados vomitadores felizes, pois vomitam ou regurgitam e estão sempre bem, sem sintomas e crescendo normalmente. Portanto, o refluxo é essencialmente uma consequência de mecanismos normais, de acontecimentos normais na vida do bebê. E em alguns casos, a minoria merece tratamento. Os vômitos e as golfadas são tipos de refluxo? Sim. Todos os bebês podem ter facilidade de regurgitar, ou seja, retornar o que está no estômago para a boca. As famílias chamam de golfadas quando são em pequena quantidade e às vezes nem implicam em esforço da criança para esse retorno. Se esse esforço surge, geralmente, são chamados de vômitos. Essas duas manifestações podem ser chamadas de refluxo. Os bebês menores estão mais dispostos a essa manifestação. Por quê? A grande maioria regurgita, sobretudo os menores de 6 meses, sendo absolutamente normal nessa fase do desenvolvimento. Isso faz com que usemos o nome de refluxo fisiológico ou ainda regurgitação do lactente. Esse processo acontece porque ele ainda apresenta imaturidade nos principais mecanismos anti-regurgitação, o que associa o fato de ficar em posição mais deitada e sempre ingerir maior quantidade ou volume de alimentos. Quando que esse refluxo deixa de ser um processo normal e se torna uma doença? O refluxo se torna doença quando começa a atrapalhar o crescimento e o desenvolvimento normal da criança, ou quando piora a qualidade de vida do lactente. Nessas situações, sua presença está relacionada à perda de peso ou ainda dificuldade para ganho de peso, choro noturno, irritabilidade, recusa alimentar, anemia e vômitos com sangue. Todos esses pontos podem ser sintomas de refluxo doença. Isso acontece porque o ácido que volta do estômago está vencendo os mecanismos de defesa e está fazendo mal para o esôfago ou provocando alguma lesão e desencadeando sintomas. A presença do ácido no esôfago por muito tempo pode ocasionar sua inflamação, que se chama esofagite, que pode se manifestar com dor, queimação, que é azia e provocar vômito com sangue. Há relatos de episódios de dor intensa, o que impede a criança de comer. Detalhe: se retornar esse conteúdo ácido até a garganta ou região de entrada de ar para a respiração, a criança pode desenvolver uma pneumonia de aspiração. Assim, o refluxo doença ou a doença do refluxo gastroesofágico, ao contrário do fisiológico, necessita de tratamento e, em casos específicos, exames diagnósticos. Quem tem mais chances de ter a doença? Existem alguns grupos com maior risco para apresentar a doença de refluxo. Entre eles, estão formados por crianças que têm problemas neurológicos, prematuros, obesos e portadores de doenças pulmonares como a fibrose cística ou displasia broncopulmonar. Também aqueles que têm doenças congênitas no sistema digestório, como hérnia esofágica, fístula traqueoesofágica. O que fazer caso você suspeite de refluxo doença? Caso seu filho se sinta desconfortável, mais choroso que o usual, ganhe pouco peso ou apresente outro sinal de sofrimento, leve ao pediatra, o médico mais indicado para avaliar a situação e fazer o seu diagnóstico. É importante lembrar que existem outras causas de choro e irritabilidade que podem coincidir com a presença de golfadas ou vômitos. Isso apenas reforça a necessidade de levar a criança ao pediatra para tirar suas dúvidas e receber o esclarecimento necessário. Há tratamento para essa doença, para o refluxo? Sim. Se confirmar a doença, o tratamento deverá ser feito com medicações que aliviem as dores,
diminuindo a produção de ácido e cicatrizando o que está inflamado. Porém, cada criança deverá ser avaliada pelo seu médico individualmente, pois há diferentes tipos de tratamento e de resposta. Não inicie ou faça tratamentos sem a supervisão do seu pediatra.